Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Olá amigos, bom dia. Estamos aqui na Rádio e TV Web Cavoque, na Rua Rio Sá 520, Vieira Alves. Eu sou Orígenes Martins, economista. Estamos aqui com o programa Impacto Econômico, sempre buscando os assuntos de interesse da nossa região, da atualidade. Hoje estamos aqui falando sobre o aumento mínimo do salário mínimo, né? Temos como convidada a doutora Roberta Veras Antônio, a quem eu agradeço a presença. Olá, gente, e eu assim, mega feliz, nem conto para vocês, porque ele foi meu professor na faculdade, então um dos responsáveis aí pelo meu conhecimento, é uma honra, professor. Não precisava estar fazendo essa propaganda, mas tudo bem. Mas vou fazer. E sempre pedindo a participação e solicitando que nossos seguidores nos acompanhem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, façam suas inscrições na nossa plataforma. Ficamos sempre muito satisfeitos com a participação dos nossos seguidores. Estamos sempre às sextas-feiras, às 10 horas, e vamos a mais um programa para satisfazer aos nossos espectadores e telespectadores. Bem, a doutora Roberta Veras é graduada em Ciências Contábeis. Ela tem especializações em perícias e auditoria socioeconômica e financeira, em gerência financeira e planejamento estratégico, em terapia financeira, né, DSPOP, inovação empreendedora, e agora é mestranda, né? O nome aí todo em Program Master em Ciência Business Administration Finance. O meu inglês aí é meio... E nós temos aqui então hoje uma situação que eu gostaria de colocar bem clara. Nós vamos falar de salário mínimo, porém não é puramente uma questão de definição, não é uma questão pura e simplesmente teórica, é uma questão bem mais ampla, né? Até porque a doutora Roberta ela tem essa visão e essa formação de finanças comportamental. Isso é muito difícil e a gente não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de ter esse conhecimento dela e explorar ao máximo, por sinal, essa formação. E já que nós estamos falando de salário mínimo, eu queria aproveitar, doutora, para a gente discutir o seguinte, considerando que a pauta de hoje é essa questão desse aumento mínimo do salário mínimo, que estão discutindo tanto, né? Feito agora pelo governo federal, e falando que o salário mínimo ele é determinado pela Constituição, eu resolvi fazer o seguinte: será que as pessoas sabem o que é realmente o salário mínimo? Muita gente fala em salário mínimo, aumento de salário mínimo, eu tenho salário mínimo, eu recebo o salário mínimo. O salário mínimo ele é determinado pela Constituição. Então, o que a Constituição determina que seja o salário mínimo? Então, eu trouxe aqui como está determinado na Constituição o salário mínimo. A Constituição diz o seguinte: o salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador
a todo trabalhador por dia normal, depois se tornou mês, capaz de satisfazer em qualquer região do país as suas necessidades vitais básicas e de sua família, foi determinado como família 4 membros, referente aos seguintes itens. Veja bem: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene. Bem, 7 itens a serem supridos pelo salário mínimo numa família de 4 membros, em qualquer região do país, o mesmo salário, o mesmo nível. E a Constituição de 88, ela resolveu dar uma adaptadazinha no texto, estipulando que esse salário deveria cobrir todas as necessidades do trabalhador e de sua família. Tirou aquela contraprestação diária e tal, colocando todas as necessidades do trabalhador e de sua família, sendo unificado em todo o território nacional e reajustado periodicamente para garantir o seu poder aquisitivo. Quer dizer, tornou bem mais amplo isso. Então, eu começaria essa discussão, doutora, colocando para a senhora o seguinte: em primeiro lugar, qual o seu comentário a respeito dessa definição oficial e constitucional e o valor deste salário na prática, né, em relação ao que nós vivemos hoje? Quer dizer, a Constituição determina, tem tantas coisas aí que inclusive dão confusão, dão prisão, dão processos porque não são constitucionais, e nós temos essa definição constitucional de salário mínimo e o que nós temos hoje na prática, R$ 1.320 agora com esse reajuste. Como ficaria isso? O que a gente teria a dizer, doutora? Bem, começando, para quem está nos escutando, eu gostaria de primeiro, antes de entrar nesse assunto, explicar a diferença entre educação financeira e finanças pessoais. Por que isso, professor Orígenes? Porque quando a gente começa a entender isso, a gente vai ver que hoje, no cenário econômico que nós estamos, se a população não for educada financeiramente, ela não vai conseguir, pelo menos, sobreviver em determinados quesitos. Então, para você que está nos escutando, por que é importante você ser uma pessoa educada? Porque você vai, de uma forma muito simples, aprender a lidar com dinheiro usando as suas emoções, trabalhando as suas emoções, mudando o seu comportamento, mudando o seu hábito. E aí, entrando na questão das finanças pessoais, é você, de uma melhor forma possível, saber organizar, planejar o dinheiro que você recebeu para diluir ele durante o mês na questão de despesas fixas, despesas variáveis, seja o que for. Quanto ao salário mínimo em relação à nossa Constituição, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que a Constituição ela precisava ser revista. Por quê? Graças a Deus estamos aqui numa rádio que a gente pode falar abertamente. Porque se a gente for realmente calcular na ponta do lápis, inflação versus salário mínimo, a gente sabe que não acompanha. A gente sabe que é algo que no dia a dia, seres normais, né, pessoas normais que ganham seu salário no dia a dia, esse valor não consegue. Por isso que eu trouxe a questão da educação financeira antes. Por quê? Culturalmente, o brasileiro, ele não tem costume de se planejar. Ele deixa tudo para a última hora, ele não se organiza. Só que quando você tem um dinheiro sobrando, tá tudo certo. Você pode até se auto-sabotar e não entender para onde vai os teus recursos. Mas quando você tem um orçamento, um dinheiro apertado, tudo crescendo como está acontecendo aí, aumentando, se você não tiver a estratégia de usar a educação financeira dentro da sua vida, isso se torna muito mais complicado. Porque esse dinheiro, ele infelizmente, ele está completamente desatualizado para o que deveria ser para a realidade do brasileiro. Agora, lógico, isso não depende de nós. Então, o que nós brasileiros podemos fazer
para tentarmos ser protagonistas da nossa vida, porque a gente tem que sobreviver com isso, a pessoa tem que sobreviver com isso. E aí é que entra a educação financeira. Você ter que rever sua vida, rever seu padrão de vida, rever suas crenças limitantes, para tentar se adequar a isso. E uma das coisas que a gente fala muito hoje na minha mentoria é: procure um plano B de vida. Procure um segundo emprego. Porque realmente, se você vai pelo caminho legal, da honestidade, de maneira correta, é complicado isso. Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu, na minha opinião, eu acho que é totalmente defasado, é muito complicado para nós. O que desencadeia esse salário? As pessoas trabalharem na ilegalidade, não fazer as coisas de maneira completamente ilícitas, porque precisam sonegar as coisas, precisam, né? Então, assim, é uma situação complicada. E a sua pergunta, a segunda pergunta, qual foi? Em relação à atitude, realmente, se deveria mudar a Constituição, como a senhora já falou, né? E como as pessoas lidam com isso aí, em termos dessa unificação. Quer dizer, determinar que teria que ser unificado, né? Sim. Como quando você tem um país totalmente... Um país totalmente desigual, com realidades desiguais, né? Com regiões bem diferentes uma das outras. Então, a gente precisaria ter aí gestores que tivessem uma visão principalmente socioeconômica para tentar tratar de maneira mais igual quem é desigual, né? O que a gente sabe que não acontece. Então, se hoje você que está nos ouvindo, espero que saia daqui com esse conceito bem claro. As pessoas me perguntam muito, né? Mas qual é a diferença da educação financeira? Educação financeira você não adquire da noite para o dia, como falam por aí, professor. Você vai conseguir 1 milhão da noite para o dia. Não, a educação financeira não é isso. Educação financeira é te ensinar o que você quer, como, de que forma, entendendo o seu padrão de vida, entendendo que ser rico é diferente de ser independente financeiramente, o que você vai fazer com o que você recebe em cima do seu propósito de vida. E a gente acredita que quando a gente trabalha isso, a gente consegue, de uma forma mais racional, sem violentar o nosso interior, administrar o nosso dinheiro. E aí essa administração, ela inclui as finanças pessoais. Dentro disso que a senhora está colocando, aí viria uma outra pergunta. Realmente, um dos grandes problemas do nosso povo é essa falta de planejamento financeiro, de educação financeira, que inclusive deveria vir da própria escola, né? Já deveria vir, né, inserida dentro do conceito de educação, dentro do escopo da educação. Mas aí me vem uma pergunta. Quando se definiu essa questão de salário mínimo, nós já era numa situação da época ainda do Getúlio Vargas, da época em que se vivia uma situação que se precisava, era realmente necessário fugir de uma situação quase de semi-escravidão dos trabalhadores e infelizmente, o Brasil tem essa questão de não saber fugir de determinadas coisas, saber que certas leis são necessárias apenas para momentos históricos, ou então buscar formas de evoluir, fazer com que aquelas leis evoluam junto com a própria sociedade. Então, quando o salário mínimo, junto com carteira de trabalho, toda aquela revolução trabalhista que foi feita, surgiu, ela era uma necessidade. Depois, ela se perpetuou praticamente sem nenhuma mudança por décadas. E aí, a pergunta que eu lhe faria agora é o seguinte: será, na sua percepção, a nível comportamental, será que essa continuidade por tantas décadas e até hoje do salário mínimo sendo definido, obrigatório, ele seria muito mais do que um estímulo, seria um entrave para a própria economia e para a sociedade e para o trabalhador
do que um estímulo? Olha, a minha visão, eu acho que o salário mínimo, vamos falar independente do valor, ele é conveniente para os políticos. Por quê? Porque com isso eles conseguem manusear e fazer com a sociedade o que é conveniente aos projetos deles. E os projetos deles, muitas vezes, não é o que a sociedade necessita, porque se fosse, não estaria nesse nível. Então, é vantagem para um político ter uma sociedade do jeito que o antigo governo gostaria de fazer? Ou uma sociedade educada, uma sociedade próspera? Então, assim, são interesses. Eu acho que o salário mínimo ele vem com o pensamento do interesse do governo de querer manter parte da população, sim, pobre, porque é conveniente para ele ter esses pobres. Agora, se o salário mínimo fosse isso, mas não travasse muitos outros lados da sociedade, eu poderia pensar da forma diferente que eu penso hoje. Por exemplo, nós temos aí inúmeros benefícios, nós temos uma série de coisas que fazem com que a população também não queira se desenvolver. Eu já fui empresária, né? Fui dona de um boticário e eu tinha sérios problemas de contratar pessoas para estar registrado, com carteira assinada e tudo mais. Por quê? Doutora, eu não posso perder meus benefícios. Diarista não quer ser regularizada. Olha, eu te ajudo a te registrar para te pelo menos ter o benefício do INSS, pensar no teu longo prazo, porque uma hora o teu corpo vai cansar, você vai envelhecer e você vai precisar ter um mínimo de dignidade financeira, porque o que eu digo? O salário mínimo ele é o mínimo da dignidade financeira e as pessoas não querem. Então, para mim, eu acho que é questão de conveniência. Conveniência, questão... Orígenes, a gente está vivendo num mundo, falando comportamentalmente, tá? Isso é algo que a gente discute, inclusive, em fórum, em estratégias de mentoria e com grandes players da educação financeira. Que o dinheiro e o ego, ele está à frente de muito mais do que a necessidade da população. Então, assim, os valores, os princípios, tudo mudou. Se a gente fala do nível dos nossos políticos, já é um problema e é sabido aí, com todos os absurdos que a gente vê, né, na televisão no dia a dia. Só que isso reflete na gente. Então, isso, enquanto não tiver uma visão econômica, colocar alguém técnico, como já tentamos ter, né, no passado, para reverter isso e usar em prol da sociedade, para mim é questão de conveniência e estratégia do governo de fazer e manusear da melhor forma possível. Por quê? Economicamente a gente sabe que não é um valor justo. Não dá para se manter. Só que a gente tem que, como ser humano, driblar e trabalhar dos locais, rever conta, às vezes até deixar de, como está acontecendo agora, pessoas que queriam ter filhos não ter, porque não consegue, eu não consigo, só consigo manter um filho, não consigo manter 2. Pessoas que têm essa consciência estão deixando. Então isso até no futuro vai impactar o quê? A questão do envelhecimento da sociedade. Se você vê pesquisas aí, a gente tem essa situação da população envelhecendo e a gente não tem uma turma jovem, né? Mas por quê? Porque o padrão de vida, a questão do padrão de vida, ele está muito complicado. Então, eu vejo por essa forma. Aí vem uma questão, a senhora falou várias vezes aí da questão dos políticos, né, do próprio Estado. Nós temos uma máquina estatal caríssima, sim, né, enquanto um povo altamente pobre, mas vem uma pergunta, se nós temos uma máquina muito cara, primeiro porque nós temos salários muito altos, segundo nós temos uma quantidade de funcionários excessivos. E em boa parte das vezes, não podemos generalizar, mas muitas vezes desnecessária. Se por acaso nós tivéssemos uma adequação dessa máquina
para a necessidade em termos de quantidade e em termos salariais, por exemplo, assim como tem o salário mínimo, houvesse o salário máximo, ou o salário da máquina pública fosse medido em números de salários mínimos e não essa farra de simplesmente um decreto-lei determinar o salário do funcionalismo. Será que isso aí inclusive a nível comportamental, será que isso mudaria um pouco ou melhoraria essa situação dessa correria louca de querer ser funcionário público de qualquer jeito? Olha, hoje, quando a gente trata a mentoria, por incrível que pareça, eu não trato diretamente do dinheiro. Quando vem uma pessoa para mim, eu tenho que trabalhar primeiro o ego dela. Eu sou a favor do que você falou, de ter um mínimo e ter um máximo. Eu respeito que existem pessoas que, pelo estudo, pelo desempenho, pelo mérito, merecem ganhar mais. É justo. Só que eu acho que deveria se ter um limite. E, por exemplo, agora, tentou-se, né, aí aumentar algumas coisas, aí breca, volta, fica aquela coisa toda. Coisas simples que poderiam ser tiradas para tentar ajudar na economia do país, como, por exemplo, auxílio paletó que os deputados têm. Vão achar ruim o que eu estou falando, mas enfim, é uma realidade. Se a gente conseguisse enxugar de algumas partes, eu não diria nem, eu estaria mexendo no salário dele, mas eu estou mexendo em alguns benefícios. Se eu fizesse essa reestruturação, com certeza eu ia conseguir jogar mais dinheiro para a população e daria uma melhor estabilidade para essa população. Agora, eu tenho um salário alto, eu tenho inúmeros benefícios que no final a pessoa nem usa o salário, porque ela tem gasolina paga, ela tem paletó pago, ela tem comida paga, ela tem tudo pago. Então, para que ela usa o salário? Então, se eu fosse de uma secretaria, se eu fosse do governo, a primeira coisa que eu mexeria seria tentar tirar esses benefícios, porque isso converteria para a sociedade. Como eu te disse, tem o mínimo? Tem. Eu acho que teria que ter o máximo? Tem. Por quê? Uma pessoa que estudou, que fez um mestrado, que fez um doutorado, você injeta dinheiro. Olha, eu vou te dar meu exemplo. Várias pessoas hoje estão se dizendo e se intitulando educador financeiro, pelo um preço baixinho. Quando o cliente vem e fala isso para mim, eu falo, Amado, deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença de preço e valor. Eu sei o quanto eu investi no meu conhecimento. Então, é livre-arbítrio seu. Escolha o profissional que você achar que deve. Então, assim, é justo uma pessoa ganhar mais. Um juiz, um desembargador, alguém formado. Agora, que exista um limite, que exista regras claras e regras iguais. Não que você veja que sempre tem um si. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Só que, como eu te digo, atrás de tudo isso, Orígenes, se você não trabalhar o ego da pessoa e trabalhar o propósito do dinheiro, porque atrás de todo ser humano existe uma coisa. Duas palavrinhas, ambição e ganância. Eu, como ser humano, eu quero dinheiro de uma forma ambiciosa, que é algo normal, porque a ambição, ela te leva a galgar sonhos, a tu teres interesses, a tu querer viajar, a tu querer um padrão de vida melhor, ou a ganância. E muitas vezes eu ser uma acumuladora de dinheiro, eu fico pensando nisso. A pessoa vai levar para o caixão? Não vai. Então tem todos esses aspectos que a gente deve levar em consideração. Então, assim, toda essa questão econômica, se você vê o estado do Amazonas, ele desde 2019 para 2020, ele está um dos top 3 de endividamento. Top 3. Ou ele vai para o segundo lugar, ou ele vai para o primeiro, ou ele vai para o terceiro, ele não sai desse cenário. Exatamente, e tem estudos que dizem assim, o estado do Amazonas é o que menos lê, é o que menos estuda. Então, é tudo junto. É uma série de caixinhas que, se elas não se juntarem, você não tem a formação do caráter da pessoa. Então, se a gente não levar
esses fatores e olhar o dinheiro não somente como algo que vai pagar as nossas contas, mas algo que realmente a gente tem que ter uma boa índole, um bom caráter, um ego resolvido, para que a gente saiba administrar esse dinheiro, principalmente quem está lá no poder, infelizmente a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tiramos aí um exemplo simples. Não sou bolsonarista, tá? Não sou bolsonarista, mas eu vou te dar um exemplo simples da questão do ego e do poder. Caneta Bic e uma caneta chique lá. Eu sou resolvida, eu assino com uma caneta Bic e tá tudo certo. Eu quero assinar o papel. Eu, como empresária, eu vou te dar um exemplo simples. Eu tinha, quando eu era do Boticário, um Etios. Quantas pessoas viravam para mim e diziam assim, meu Deus, tu merece ter um carro melhor porque tu é franqueada do Boticário. Eu sou uma pessoa resolvida, eu dizia, mas o Etios me satisfaz. Ele é o necessário para eu andar. Porque eu entendo que a rua de Manaus é esburacada, ele vai pegar sol, ele vai pegar chuva. Então eu não invisto o meu dinheiro nisso. Mas não é só o dinheiro, é quanto tempo eu vou gastar do meu dia para trabalhar mais, para ter um carro melhor, porque a sociedade precisa ver que eu sou dona de um Boticário e eu estou andando num carro top. Então, se a gente não trabalha isso na cabeça da gente, as pessoas não dão valor a isso, acham que isso é besteira. E por que acha que isso é besteira? Porque você parar para você olhar para dentro de si e tomar decisões e mudar, dá trabalho e dói. E tu acha que os nossos dirigentes vão querer isso? Não vai. Eles vão olhar para a sociedade e para a estrutura econômica de uma forma menos racional, não sabe nem quem está colocando lá em cima para governar a gente. E aí agora o senhor que é economista, eu que sou educadora financeira, a gente tem que ajudar as pessoas que recorrem a gente a trabalhar as incertezas de onde colocar o dinheiro, de onde é menos inseguro, do que fazer perante um cenário econômico que, sinceramente, a gente pode achar que a inflação vai terminar em mais ou menos 6, 7% no final do ano. Mas são tantas variáveis ao longo do ano que a gente não sabe se vai ser assim. Eu não abro a boca e vou dizer, vai ser isso. Não, porque uma palavra na mídia... E o que é isso? É a sociedade adoecida. A sociedade está completamente adoecida, isso em vários aspectos. E esses vários aspectos, ele impacta no econômico do ser humano, e aí vai salário mínimo, vai tudo. Agora eu pergunto, nós estamos falando aqui, a senhora falou agora mesmo, na questão de vários fatores, inclusive comportamentais, né, lógico, e a educação sempre como esse pilarzinho aí que é sério, é sério. Posso? E influencia em quase todos eles. E eu vejo, aí a minha humilde opinião aí, a informação como sendo primordial. Entra nesse aspecto uma coisa que está sendo discutida hoje com bastante ênfase, por vários motivos, que é a questão da importância da influência das redes sociais, da internet, né? E, lógico, não se discute que todo e qualquer instrumento de divulgação, de comunicação, ele tem seus prós e seus contras, né? Porém, em determinados momentos, se elegem vilões por motivos variados. E agora as redes sociais estão sendo perseguidas. Mais do que cartão de crédito, né? Exatamente. Então, a minha pergunta seria, hoje, com a disponibilidade que as pessoas têm, a facilidade com que as pessoas têm de acesso às redes sociais, à internet, a instrumentos, a gente teria, digamos assim, uma possibilidade maior, se houvesse interesse, lógico, de mudar essa perspectiva e mudar esse comportamento
das pessoas em relação a esse comportamento financeiro, esse comportamento funcional e buscar esse resultado de meritocracia e não de pura e simplesmente uma troca financeira? Você está me perguntando o seguinte, se a gente poderia usar os meios de comunicação para ajudar na alavancagem da educação financeira, ajudar a essa mudança de comportamento, seria o ideal. Sim, por exemplo, nós temos aqui um programa que está aí educativo, está nas redes sociais, está nas plataformas, e onde nós podemos, inclusive, discutir coisas e colocar coisas técnicas, sem uma... Agora, a desinformação também é exatamente o inverso. Aí a gente vai jogar uma reflexão para o nosso público. Tá. Antes da sua reflexão, eu vou pedir do Miquel, eu acho que nós temos aí perguntas, não temos? Olha aqui. Vamos ver o que nós temos aí. A Radiorama começou mais uma aula de economia com origem de Martins. Olha, obrigado aí, mas... Milton Cordeiro, bom dia, ouvintes da Rádio Cavoque. Fernanda Coba, bom dia, em especial a doutora Roberta, né? Miquel, muito interessante o tema. Muito obrigado, doutora Roberta, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Impacto Econômico. Doutora Roberta, a senhora acha que a população é burra ou, de certa forma, ingênua quando aceita um prato de comida para votar em um político que ganhará dezenas de milhões aí ao invés de emprego justo? Bem, eu não acho que seja nem burra nem ingênua. Por quê? Burra eu não digo que é porque tem muita gente que não tem a possibilidade de ter uma instrução, né? E ingênua também não, porque muitas vezes você até tem a oportunidade de ter essa instrução, mas lembre que nós estávamos falando da influência externa, do que a mídia traz. O que acontece? Todo ser humano, isso eu estou falando, a gente está falando de dinheiro, tá? Mas como você me trouxe para falar do dinheiro para o lado comportamental, explicando nessa pergunta aí, nós somos seres influenciados pelo meio externo. Então, quando não existe uma maturidade da nossa vida em vários segmentos, o que é a palavra maturidade? É você ter um conjunto de qualidades e de habilidades que você adquiriu com experiências anteriores. Então, assim, existe uma acomodação pela conveniência. Se eu tenho alguém me dando um benefício fácil, para que eu vou trabalhar? Por outro lado, eu não tenho oportunidade de ver o leque que eu poderia ter se eu fizesse uma escola, uma faculdade e tudo mais. Por quê? Porque não existe uma meritocracia. Muitas vezes, eu fiz um curso recentemente que ele usou a palavra sorte e azar no dinheiro, e existe realmente. Você muitas vezes tem sorte e muitas vezes tem azar. Então, assim, eu não vejo como burra e como ingênua, eu vejo nesse sentido. É muito complexo, sabe? E aí a tua pergunta das redes sociais. O ideal é que as nossas redes sociais contribuíssem para a educação, mas a gente está vendo o contrário, Orígenes. Um programa Impacto Econômico. Se tu colocar um programa teu e um programa de uma blogueirinha, com certeza a fofoca da blogueirinha, ela vai disparar em relação ao programa educativo. Por quê? Muitas vezes um programa como o nosso, o seu aqui agora, vai fazer a pessoa parar, vai fazer a pessoa refletir, vai incomodar a pessoa. Não, eu nem quero pensar nisso. A pessoa está no automático, ela acorda, trabalha, paga a conta, dorme. Então, quando ela vê um tititi, quando ela vê uma fofoca, quando ela vê algo que é mais do que a realidade dela, é uma válvula de escape. Porque ela está tendo aquele momento de, poxa, eu queria estar na vida daquela pessoa. Poxa, eu queria ter uma vida dessa. Eu vou te dar um exemplo da minha sobrinha, tá? Para te ver, uma criança de 11 anos, quando ela me falou isso, quase que eu infarto. Minha filha, o que é que você quer ser na vida? Tia, eu quero ser blogueira. Por quê? Porque blogueira ganha dinheiro muito fácil e não trabalha. Ela tem esse exemplo em casa? Não, porque eu vejo a minha mãe sair todo dia para trabalhar às 5h30 da manhã, eu ainda estou dormindo, ela só me dá um beijo porque ela tem que pagar meu leitinho. Pagar o meu leitinho. Então, assim, nós somos seres influenciáveis, não adianta.
uma pessoa virar, como eu vejo, não, eu não me influencio pela sociedade, eu não me influencio pelos meios sociais, influencia sim. Então, o ideal seria isso, mas quer ver um exemplo? Educação financeira nas escolas, eu não sei se você sabe, já tem escolas que aplicam o método de educação financeira, dão uma certa orientação. Aí eu te pergunto, muitas escolas, elas querem capacitar o professor. Uma coisa é tu ser professor de uma determinada disciplina, outra coisa é tu ser educador financeiro. Então, olha como começa. Já colocando uma disciplina extracurricular nas escolas, dando uma obrigação a mais para o professor, para falar de uma maneira indireta sobre dinheiro, sobre a sua importância, sobre os seus valores. Mas a gente foi capacitado para isso? E muitos não. Tu entendeu como a coisa é mais complexa? Então, assim, seria muito bom se a gente tivesse um meio de comunicação em prol, né, dessa educação financeira. Só que a gente vê o contrário, a gente vê Bitcoin, um exemplo, tá? Pirâmides te prometendo aí juros de 10% ao mês. A gente vê gente falando, olha, eu faço tu ter 1 milhão em um ano. Então, milagres que pro ego da pessoa, pô, eu vou apostar nesse aqui, porque esse aqui, ó, eu vou ganhar mais rápido. Aí eu te pergunto, o que tem atrás de uma pessoa que ela aplica todo o dinheiro dela numa pirâmide, num investimento de altíssimo risco de 10%, de 20%, como é prometido? Tem um ser humano que ele está mal resolvido, que ele não entende a diferença de ambição e ganância e que realmente ele está indo por um lado de princípios e valores que não estão legais. Porque, por exemplo, eu sou educadora financeira, faço planejamento de vida, organizo a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa conservadora. Mas por que eu sou uma pessoa conservadora? Porque eu ralei muito para conseguir dinheiro. Entendeu? Mas tem um outro lado também. Eu vou puxar aqui eu vou puxar aqui a pergunta que o Miquel fez ali sobre a questão da ingenuidade, mas eu não diria eu não usaria tanto a palavra burra, seria mais desinformada, mas a ingenuidade também. Mas também tem a questão de situações que nós vivemos no país. A senhora falou ali sobre a questão da busca de pirâmides e outros golpes até que se dá no mercado. Mas, por exemplo, você tem instituições oficiais e meios oficiais que, às vezes, por desinformação, levam o cidadão a cair eu não diria golpes, mas cair em fossos financeiros e situações financeiras que ele, às vezes, ele não consegue mais sair. Sim. É o caso do cartão de crédito, que, por exemplo, agora mesmo tem um banco, acho que é o Bradesco, está cobrando 12... Muito alto. 12,8 mensal, né? E o Banco do Brasil, quando cobrou a menor taxa de juro do cartão de crédito, quando o Paulo Guedes tentou tentou evitar a implantação do Pix, estava 164% ao ano. Mas hoje já tem cartões de crédito que chegam a mais de 300% ao ano. E veja bem, é aquela situação, o próprio governo hoje, ele tenta de todas as formas defender o sistema bancário. E é, né, algo que quem vive no dia a dia, eu vou te dar um exemplo agora, é muito complicado. Muito complicado, mas veja bem, é aquela situação, você quando coloca, eu como professor de economia, chegava para um aluno, de nível universitário, você chegar para ele e mostrar o cartão de crédito e mostrar que quando ele fazia uma compra ali com aquilo, ele estaria pagando, estaria, digamos assim, sujeito a pagar 300% ao ano de juros. Às vezes, era muito difícil, às vezes, fazer ele entender aquilo. Aí, Orígenes, a gente volta, pegando o exemplo do cartão de crédito. Novamente. Olha aqui, os dados de uma simulação
do empréstimo, do valor solicitado, tá? O valor das parcelas, né? O total do empréstimo, tá? Os juros Nós temos por aí o mês. valor da parcela, o valor da tarifa, que no caso foi um carregamento 0, quantidade 10, o valor do IOF, a taxa de juros do mês, quer dizer, Isso. se você pegar o valor do empréstimo, 15.288,35, e multiplicar por 10 e subtrair do valor original, você vai ver a quantidade, né, dos juros. Exatamente. Então, E aí veja, você vai ver o exercício claro, ele vai pagar de quanto 27 mil. você vai... Você pediu 15, vai pagar 27. Pois é, aí, por isso que foi muito legal você, porque você é um economista, né? Você trazer alguém que veja o dinheiro também de uma forma comportamental. Porque o que eu te falo? Cartão de crédito é um meio de pagamento. E ela precisa de um ser para ir lá e passar na maquineta. O cartão não vai sozinho andando e não vai sozinho ser parcelado. Então, para você chegar a essa atitude, você chegou por um desespero de um problema de saúde, por uma situação emergencial, por um problema... Não necessariamente. Não necessariamente. Então, estou dando exemplos. Uma compulsão, um problema mal resolvido que tu quer te vingar do marido. São várias vertentes, né? Se a gente não tratar o ser humano e ele começar a entender todo esse comportamento que está dentro dele, isso não vai ser resolvido como a gente tem por aí inúmeros aplicativos no celular controlando as finanças, facilidades de banco, que agora não está tanto, né? Eles estão segurando um pouco mais. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, Orígenes. Um dos trabalhos que eu faço é, por exemplo, o Orígenes vem até mim, ele não está conseguindo resolver um problema no banco com cartão de crédito. E Obrigado. então eu entro e tento negociar. Tu sabes o que? Eu não vou citar a instituição. Tu sabe o que já aconteceu comigo? Para te ver como nós estamos num país de impunidade. Isso gerou um estresse, gerou envolver advogado posteriormente. Eu estava renegociando um cartão de crédito com a cliente, porque como eles viam que a pessoa não entendia, eles colocavam mais coisinhas. Quando eu fui renegociar, que a gente terminou a ligação, eu tinha o print do antes da conta dela e o print depois. Eles debitaram todas as parcelas. Ela não tinha limite. Entendeu? Então, assim, nós estamos num país sem regras. E aí, o que aconteceu aí? Lógico, não sou marinheira de primeira viagem, a gente tinha gravação, né? Chamamos advogado, conseguimos reverter a situação. Mas o que eu quero te dizer? Lidar com dinheiro nesse país, ou a gente vai atrás de estudar e de se capacitar, ou a gente realmente vai ter que pagar um preço em várias situações de estresse, como administrar um cartão de crédito, negociar alguma coisa no banco. Exemplo de uma compra de um imóvel ou parcelamento de um carro. Então, assim, se você não entender os números, você vai estar achando que aquilo ali é insignificante. Infelizmente, por exemplo, quantas pessoas a gente pega e diz assim, não, eu vou emprestar 15 mil, a parcela tá baixa, a parcela é 2 mil, vai dar para eu pagar. Porque ela não se atentou em dizer assim, não, mas espera aí, eu vou pegar esses 15, mas a parcela tá tanto, eu vou multiplicar, eu quero ver quanto é que eu vou pagar mais. Se eu fizesse o meu dever de casa, de reduzir um pouco algumas contas minhas, para que eu pudesse, pelo menos, juntar parte desse dinheiro, como esse caso aí, ó. Não, vai dar para pagar, um exemplo, tá? Eu ganho 8 mil reais, tá aí uma parcela de 2 Dá mil. para pagar 2.700, né? Tranquilo, é 10 meses, passa rápido. E é interessante que, veja bem, assim. nós estamos falando aqui do banco, mas às vezes você numa loja, quando você entra para fazer... Uma compra de roupa, sapato? No mostruário dos preços, às vezes o camarada não põe o preço do bem, ele põe o valor da parcela. Sim. Né? Parcelas de tanto. Porque o cérebro vai entender. O preço está lá baixinho. Exato. No final, mas aí, olha, 5 parcelas de X, 8 parcelas de Y. Então, se aproveita dessa compulsão humana para o consumo. Usa a inteligência emocional de forma negativa. De forma negativa. E não proativa.
Por quê? É o exemplo aí, olha o valor da parcela, R$ 2.772,56. Para mim, para ti, não era melhor colocar 2.775? Mas no cérebro da gente, a leitura desse valor, ele fica mais tranquilo. A história do 9,99. 9,99 não é 10. Menina, é 9,99. Para não dizer 10, dá 9,99. E só lembrando que esse simulado aqui, tá? Agora, a primeira parcela é maio de 2023. Foi feita agora, tá? Então, é uma simulação feita agora, ontem. Recente, não é uma coisa só teórica, não. É uma coisa atual, foi feita ontem isso, para você ver que é uma coisa de mercado atual. Agora, e aí eu entro numa outra coisa, uma coisa que, jogando agora para nossa conversa aqui, falando de salário mínimo, tá? E aí eu vou jogar para a senhora outra situação. Assim como você tem no comércio, você tem no sistema bancário, essa exploração da compulsão, né? Aí você vem, politicamente, o governo vem e diz assim, vou aumentar o teu salário, vou aumentar o salário mínimo. Cria, numa situação de campanha política, as promessas de aumento salarial. Queira ou não queira, como nós temos um povo, primeiro, o ser humano por si só já é compulsivo. Tem um povo que não é educado financeiramente. E aí vem o governo, é eleito um candidato, muitas vezes por aquela, eu vou usar o termo ingenuidade, mas seria um outro tipo de termo, não vou usar agora aqui. Para não polemizar. Porque a história da picanha com cerveja virou uma piada nacional, mas queira ou não queira, ela diz muito mais do que uma simples picanha com cerveja. Ela diz, se a pessoa fosse aprofundar a situação psicologicamente, ela diz muito mais do que isso. Mas aí vem aquela questão, se cria na população uma expectativa de crescimento, e aí vem o governo e faz um aumento de R$ 18,00 num salário que já não é suficiente, e que esses R$ 18,00 como aumento não significa praticamente nada. O que a senhora me diria? Primeiro, a nível financeiro, a gente sabe que não significa nada. Mas a nível de comportamento, a nível de impacto comportamental, tanto para a empresa quanto para o funcionário, o que isso significa, o que isso tem de impacto, uma promessa dessa e um resultado tão abaixo desse esperado. Quer dizer, queira ou não queira, se criou essa expectativa. E a gente sabe que tem muita coisa implicada nisso aí, porque dessa vez, e aí eu vou citar um caso, vou me dar o direito de citar um caso, que queira ou não queira, logo após o governo federal dar esse aumento aí insignificante, o governador de São Paulo deu 20%. Chega e coloca lá, o salário mínimo de São Paulo vai ser 1.500, e colocando para os parlamentares de onde ia sair, como ia fazer para pagar, praticamente deixou os parlamentares sem condições de vetar. Então, ficou uma situação bastante complicada. Então, o que a senhora teria a dizer, não só a nível dos trabalhadores, como a nível dos empresários? Porque eu, na minha opinião, eu não sou analista comportamental, tá? Mas queira ou não queira, um funcionário, ele insatisfeito, ele gera menor produção. Total. Diga lá. Olha lá, pegando o exemplo de São Paulo, né? Para a gente contextualizar tudo que nós conversamos aqui nesse quase uma hora. Exemplo claro do prefeito de que ele é um gestor, que ele
analisando essa questão comportamental, ele está provando que se ele tirar de alguns lugares, consegue ajustar um salário melhor. É um fato. Governador, né? Governador lá, governador de São Paulo. Ou seja, você vê que é uma pessoa que não tem muito ego, que é desprovida e que está, até o momento, né, que a gente nunca sabe dia de amanhã, pensando na sociedade. Postura, caráter, ética. E isso ele vai fazer o quê? A condução da gestão dele da melhor forma possível no momento do que a gente está vendo do dinheiro neste exemplo. Hoje, tem muitas empresas, começando pelos empresários, tem muitas empresas que me contratam para fazer palestras de educação financeira porque o funcionário está desmotivado e muitas vezes revoltado com o patrão por causa do salário que recebe. Então, eu entro na empresa dando a palestra em que sentido, Origens? Quando você entra numa empresa, você sabe o valor do seu salário. E geralmente o piso do comércio ele é um pouco maior. A gente trabalha com um funcionário no sentido de ajudar ele a rever o padrão de vida, a ver a melhor alternativa de ele administrar as finanças dele, porque o patrão não está sendo incorreto se ao assinar o contrato ele assinou aquele valor. É errado quando tu está numa empresa, eles te prometem uma coisa e não cumprem. Isso é outra situação. A gente está levando pelo trâmite normal. Então, a empresa, algumas empresas têm se preocupado no sentido de que ela entende que nós, seres humanos, e é isso que as pessoas têm que entender, elas só vão funcionar quando todos os pilares da vida estiverem equilibrados. Espiritual, familiar, pessoal, financeiro. Porque quando um desses está desequilibrado, reflete no dinheiro. Se você não está bem com seu marido, você pode ter uma compulsão por alguma coisa, seja comida, seja compras. Se for comida, aumenta o supermercado. Se for compras, aumenta o cartão de crédito. Então, assim, a gente trabalha essa questão de mostrar para o funcionário, para o trabalhador, que se ele está com aquele salário, ele tem duas alternativas, ou até mais de duas. Vou dar 2 exemplos apenas. Uma, rever o padrão de vida e se adequar à realidade do salário. E aí ele tem que trabalhar o que é necessário e o que é desejo. E aí ele tem que envolver a família dentro de todo esse processo. Ou criar um plano B, que é uma segunda fonte de renda, para adicionar no seu salário, para que isso possa pagar seus luxos. E o empresário, fazendo esse trabalho de tentar ajudar o trabalhador, o seu funcionário, o seu colaborador, para que ele esteja bem em todos os aspectos da vida. E aí entra educação financeira, entra outros lados, né? Por quê? Porque isso vai refletir dentro do trabalho. Na nossa época, nós tínhamos uma crença, eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá atrás na Recofarma, para dentro da empresa a gente não traz problemas pessoais. Problema pessoal fica da porta para fora. Aqui dentro, a gente sabe que isso não é verdade. Isso é uma crença limitante. O que a gente precisa saber é ter a inteligência emocional de administrar esse problema lá fora, para dentro da empresa e administrar da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha a loja, antes de começar o expediente, na retaguarda da loja, eu fiz um mural dos sentimentos. Então, as meninas chegavam mais cedo para se arrumarem, para ficarem bonitas, né? Porque boticário, a gente tem que estar bonita. E a gente tinha um momento que a gente ficava em círculo. E a gente dizia uma para a outra, hoje eu estou assim, hoje eu não estou assim. Então, olha gente, hoje eu não estou legal, eu estou com um problema na minha família, meu filho está assim. Então, se você vê que eu não estou bem para atender, vai lá e atende no meu lugar, ou então me ajuda a finalizar a venda. Eu fiz de uma forma que a gente fazia a cooperação entre elas. Por quê? Porque dentro da empresa eu mostrei que o cliente não é da Roberta, o cliente não é do Origens, o cliente é da empresa. E se o resultado da empresa estiver bem, todos nós vamos estar bem. Se o dono não estiver bem, se a empresa não estiver bem, algum momento isso pode impactar na gente. Então a gente fez esse mural dos sentimentos. E aí esse mural de sentimento envolvia uma oração, porque eu fortalecida no meu espírito, por mais que um cliente venha, e quem está escutando a gente sabe que um vendedor, ele pega muita
carga negativa, às vezes é xingado, às vezes é humilhado. Se você não estiver preparado bem psicologicamente, isso te derruba, acaba teu dia, tu leva problema para casa, junta com problema financeiro. Então, existe hoje algumas preocupações do lado do empresário fazer isso e principalmente de fazer esse trabalho de base com o funcionário, dele entender o que ele pode fazer para viver da melhor forma e se organizar financeiramente. Quando a gente fala organizar financeiramente, hoje a gente não está só falando em separar o supermercado, em separar a conta de luz, a gente está falando em algo mais macro, que é eu fazer um planejamento da minha comida, eu não ter sobra na geladeira, como a gente sabe que tem, eu reaproveitar o que eu fiz no almoço, eu fazer alguma coisa no jantar, eu sentar com os filhos e eu explicar realmente por que eu estou dando ou não, e não simplesmente tem que desligar essa luz. Por que tem que desligar? Desliga essa luz e pronto. Não, é chamar o filho para desde pequeno ele ter a consciência do porquê que aquela luz tem que ser desligada, o porquê que ele recebeu um não de comprar um presente, de comprar algo que ele queria. Então, se a gente não fizer isso hoje, a administração do dinheiro ela vai se tornar ainda mais problemática. E isso dá trabalho, Origens. Isso dá muito trabalho. Só que eu vou te falar, eu passei por esse processo, eu ajudo, e que é meu, é libertador. Porque quando você passa por esse processo, você deixa de lado as influências externas, você entende o porquê você está nesse mundo e o que você quer. E o que eu quero é diferente do Orígenes. Eu posso ganhar menos que o Orígenes, mas eu estou feliz. Ou mais, né? E vou estar feliz também. Isso aí seria o ideal. É o ideal. É o ideal. Mas é difícil. A gente é um processo... Além de ser difícil a nível operacional e de gestão, sim, nós temos uma legislação que dificulta. Altamente complicadora e com detalhe, hoje a sociedade está criando mecanismos, o tal do politicamente correto e as atitudes que nós temos hoje que dizem defender as diferenças e, pelo contrário, estão aumentando as diferenças, que acabam por complicar mais ainda e tornam difícil até para o próprio gestor, às vezes, chegar a esse nível. Infelizmente, é isso aí. E aí, a gente tem um ponto aí. Como o governo ele tem que arranjar dinheiro de qualquer forma, aumentando imposto, fazendo tudo. Então, no lugar dele contribuir com a classe empresarial, que é a classe economicamente, né, que gira a economia do nosso país, um dos, né, que participa do giro da economia. Então, eu tinha que favorecer, eu tinha que contribuir, facilitar para que o empresário ele gere emprego. E ele gerando emprego, o dinheiro chega na casa do cidadão e esse dinheiro, a cadeiazinha, ele sai do cidadão, ele vai para o supermercado, que ele vai para a padaria, que ele vai para a escola. Né? Então, assim, eu ajudando, não aumentando uma carga tributária. Então, por isso que eu te falo, a basezinha de tudo está na cultura, está na educação, está nos princípios. E se a gente não fizer isso, o que a gente poderia encerrar e falar para os nossos ouvintes aí que estão ganhando um salário mínimo? Eu acho importante a gente falar isso. Amigos que estão nos escutando, revejam e façam a perguntinha para vocês. O que eu necessito e o que eu desejo? Se você ainda não fez essa tarefa e ainda pode fazer, você vai descobrir que fazendo esse controlezinho, você ainda tem alguma coisa para reduzir na sua casa. Seja indo com uma lista para o supermercado, seja desligando uma energia, seja dizendo um não para o filho. Se você já fez esse dever de casa e mesmo assim está apertado, que muita gente está, crie alternativas de uma fonte de renda. Vendendo alguma coisa no seu local de trabalho, se assim for permitido, fazendo alguma coisa no final de semana. Infelizmente, não é o cenário que nós gostaríamos para o Brasil. O que não dá é para se colocar no papel de vítima. Seja protagonista da sua vida. A questão da vitimização. Bem, quando o assunto é bom... acabou, passou rápido. Infelizmente, o tempo passa rápido demais. Nós estamos aqui na Rádio TV Web Cavoc, né, no nosso programa Impacto Econômico, já terminando o tempo. Então, eu
pediria para, além de lhe agradecer mais uma vez, agradecer aos nossos seguidores, deixar o espaço para a senhora fazer suas considerações finais e agradecendo mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade. Então, as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a você que teve essa sensibilidade, né, como economista, de ver a importância do lado comportamental, porque o dinheiro, como eu falei, ele é usado por um ser humano. E o ser humano, ele é constituído por vários fatores, entre eles o dinheiro. E para você que está nos escutando, que você realmente faça uma reflexão de todos esses pontos que eu falei agora há pouco na sua vida. Se você tiver dúvida, entra aqui em contato com a rádio, passe essas dúvidas que eles vão repassar para mim. Se não, entra nas minhas redes sociais. O que é importante, gente? Vocês entenderem que eu não vou dizer que a gente está num cenário bom. De fato, não estamos. Mas você precisa ser protagonista da sua vida. Você é que escreve o livro da sua vida. Então, não permita que o outro faça isso. Pode dar trabalho. Só um instantinho. Sua rede social está aí bem na sua... Roberta Veras Antônio, isso, pelo beleza. Instagram. Está aí na sua... para o pessoal poder acompanhar, tá? Isso. Você precisa entender que você é o protagonista da sua vida. As coisas vão depender de você. Então, faça. É difícil, mas se você não der o primeiro passo, eu consegui, muitas pessoas conseguiram. E você não tem condições de pagar alguém? Quantas coisas você encontra de material para estudar no Google? Quantas coisas você consegue assistir, né, num momento econômico como esse, que você pode agregar informação? Então, faça escolhas assertivas. O que é melhor para mim? Assistir um programa Impacto Econômico ou ficar olhando a vida das pessoas no Instagram? O que é melhor para mim? Ver uma coisa que é supérfluo ou eu me capacitar? Então, são questões de escolha e eu desejo tudo de melhor. E eu sou uma eterna positivista, né? Eu sou otimista, mas uma otimista com o pé no chão. Porque o excesso do otimismo também, gente, é um problema. Temos que ter o pé no chão. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado em nome da Rádio TV Web Cavoc, em meu nome, do programa Impacto Econômico, e mais uma vez agradecendo aos nossos seguidores e pedindo que, mais uma vez, vocês continuem seguindo, se inscrevendo nas nossas plataformas, e até a próxima semana, sexta-feira, às 10 horas, estaremos aqui novamente com mais um assunto, com certeza, de interesse para todos. Muito obrigado.